Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você já pensou, há 20 anos, você decidir entrar para a carreira de delegada? Já no direito, o universo era masculino. Imagina no universo dos delegados. Pois é isso que a nossa convidada de hoje fez com muita coragem, com muita competência. Estou falando de Ruth Reim, ela que é delegada da Delegacia da Mulher aqui em Balneário Camboriú e vai contar um pouco dessa trajetória. Primeiro, boa noite, obrigada por aceitar o convite, bem-vinda. Oi, obrigada, Roberta, obrigada pelo convite também. E essa mulher é filha de quem? Nasceu aonde? Veio de onde e para onde foi? E por que decidiu direito e ainda mais sempre quis ser delegada quando pensou em direito? Sempre já tive vontade, né? Fiz 2 concursos, daí no segundo passei. Bom, a minha família, olha, Roberta, 50 anos já que moramos aqui em Balneário Camboriú. Você já é filha daqui, então? Não, minha mãe, quando veio para cá, meus pais, eu tinha 5 anos. Então, praticamente me criei aqui em Balneário Camboriú, né? E estudei na Univale, primeiro no Salesiano, na Univale, e posteriormente advoguei por um tempo na área de família, depois que eu me formei. E aí decidi que queria ir para a área do concurso público. E no universo do direito, os teus pais também já tinham alguma ligação? Ou você é a primeira da família? A primeira da família. Eles tinham comércio, sempre trabalharam com comércio, mas aí como eu fiz direito e comecei a trabalhar em escritório, aí fui me envolvendo com a causa, passei a fazer algumas ações criminais, quando eu trabalhava como advogada. Então, me apaixonei pela causa. Mas o que te levou para o direito? Resgata aquela menina lá de 16, 17 anos, né, nos anos 80, 90, imagino eu, 90 provavelmente, isso. Que decide fazer vestibular para direito. Qual era o objetivo lá atrás? Olha, primeiro, assim, a gente tem que procurar, hoje em dia já está mais difícil porque as pessoas estão com dúvida no que tem para fazer, porque o leque de opções é imenso, né, Roberta? Verdade. E na época, então, que a gente estava prestando vestibular, eu sempre gostei muito de lei. A parte de humanas me chamava muita atenção. Parte de cálculo, nada a ver. Então, para esse lado onde tivesse que usar cálculo, não seria uma boa opção para mim. Eu fiz para jornalismo, na época, no mesmo ano, tentei jornalismo na UFSC. Olha isso. E tentei direito aqui na Univale, na época. Na UFSC não passei, aí acabei fazendo então direito, por gostar muito de ler, de pesquisar, da área de humanas, de entender, né, como pensa o ser humano que leva ele a tomar tais atitudes, né? E isso me chamava sempre muita atenção, e era um campo onde eu poderia ter sucesso, digamos assim. Se eu fosse para outro campo, não sei se gostaria também, e teria, assim, aptidão para uma arquitetura, engenharia, sei lá, odonto, né? Então, no direito eu me achei, e aí acabei passando no concurso para delegado de polícia há 20 anos. E aí como é que a gente chega, né? Quantos anos você tinha quando você fez o concurso? Não, eu já tinha 28 anos. Tá, mas então, como é que a gente chega com 20 anos? Você já era casada nessa época, Ruth? Nessa época eu estava casada. E como é que a gente chega para o pai, para a mãe, para o marido e diz assim, olha, eu vou ser delegada? O objetivo era o concurso público ou o ser delegada também te instigava? O concurso público, né? E também a profissão como delegada de polícia, que me chamava a atenção, porque eu já tinha feito alguns trabalhos na área criminal e foi aquilo dinâmico como é o direito criminal, sabe? E aquele clima assim de movimentação, isso tudo sempre me chamou a atenção. Então, parti para essa área e decidi que ia fazer o concurso para delegada de polícia. E quando decidi, logo em seguida abriu inscrição para o concurso, que não tinham tantos concursos como se tem agora, né? Ainda hoje também já é raro, imagina naquela época. Isso, né? Naquela época era difícil, assim, ter concurso. E extremamente concorrido também, sempre, né? Concorrido, Então, daí eu no primeiro não passei, e no segundo, né, depois de mais 2 anos estudando, assim, eu graças a Deus, consegui passar, né? Quando você aprovada para o concurso de delegada, existe a história da lotação, né? Que você vai ser lotada em tal delegacia, em tal cidade. Como é que foi essa escolha da vaga? Bom, antes da gente ser lotada, tem um longo caminho, Roberta, porque primeiro você tem que fazer a academia de polícia, onde você vai se especializar, então, nas matérias que são propriamente da carreira de delegado de polícia.
né? Lá você tem técnicas operacionais, tem também o direito criminal, a parte prática. É como se fosse uma pós-graduação. Uma pós-graduação. E a parte tática, digamos assim, né? Onde tem aulas de tiro, tem aula de defesa pessoal, tem técnicas, né, policiais. Então, foram mais 4 meses na academia de polícia da Polícia Civil em Florianópolis. Quantas pessoas tinham nessa turma? Nessa turma, nós éramos em 24 pessoas, éramos em 5 mulheres. Até que era um número Sim, razoável, né? Um quinto. Mas sempre os homens num número mais expressivo, mas éramos em 5 mulheres nessa turma. Bom, passada a academia, então fui lotada, fui trabalhar em Coronel Freitas, que é próximo a Chapecó. Lá fiquei 2 meses e depois já fui trabalhar na comarca de Chapecó, porque necessitava mais delegados naquela época, né? Coronel Freitas era uma cidade bem pequena. E fiquei em Chapecó por 2 anos, aí depois vim para Joinville, fui transferida para a comarca de Joinville. Em Joinville fiquei 8 anos. Trabalhei na Delegacia da Mulher muitos anos em Joinville, praticamente essa todos os 8 experiência anos. na Delegacia da Mulher começa em Joinville. Começa em Joinville, porque na época em Chapecó eles estavam tentando implantar a Delegacia da Mulher. Mas como eu saí antes, né, então quando vim para Joinville, fui transferida para Joinville, já fui lotada na Delegacia da Mulher de Joinville. Certo, aí fica em Joinville por 8 anos. Por 8 anos, aí praticamente os 8 anos, praticamente na Delegacia da Mulher. E quando vim para Balneário Camboriú, que foi em 2007, primeiro assumi ali na comarca de Balneário Camboriú. Mas, como a Delegacia da Mulher tem a necessidade, né, de ter uma delegada ali, né, e tinham 2 delegados na época trabalhando, então o doutor Ademir Serafim, que na época era o delegado regional, optou por me transferir. Então, em 2008, eu assumi na Delegacia da Mulher, onde estou até hoje. 12 anos já, 13 anos, quase. Uhum. Bom, e aí uma questão, ao longo dessa carreira, Ruth, eu queria saber como é que foi o teu posicionamento como mulher, se você sofreu muito preconceito, em que circunstâncias e como é que você superou isso? As mulheres sempre sofrem preconceito, né? Agora a gente tem que saber se posicionar também, né? A mulher, quando quer alcançar o seu espaço, precisa ter conhecimento acerca daquilo que ela vai defender e do trabalho que ela está realizando, né, Roberta? Então, assim, você tendo o conhecimento, você consegue debater com a outra pessoa, independente se seja homem, mulher, né, para estar no mesmo nível. Então, eu sempre procurei me aperfeiçoar, né, diariamente. Tu tens que te aperfeiçoar, né, até porque a área do direito ela é muito dinâmica, né, as coisas acontecem muito rápido. Mas eu acho que o principal é isso, você ter o conhecimento da matéria onde você está atuando. E essa minha pergunta ela vai de encontro também com a Ruth Mulher, que, olhando historicamente as últimas décadas, andou na contramão da história feminina, né? Então, primeiro você escolhe uma área profissional eminentemente masculina, né? O direito já não era uma coisa da maioria mulher. Uhum. Aí você vai para uma área que é muito menos, que é a questão da delegada de polícia, né? Dentro desse universo. E, ao mesmo tempo, também decide não ser mãe, que é uma decisão, né, que é uma situação que também não era muito comum, hoje está sendo cada vez mais comum. Sim. Essas escolhas. Isso também, tu sofreu pressão, eu digo assim, de família, de amigos, da sociedade. Ruth, por que não vai ter bebê? Né? Daqui a pouco chega a idade você não consegue mais ter. Como é que foi essa relação com a questão de ser ou não mãe? No começo, assim, questionavam muito, né? Não vai ter bebê, isso, aquilo. Mas a partir do momento, assim, que se percebeu que a minha vontade era essa de não ter filhos... Foi uma decisão, foi uma escolha? Foi uma escolha e foi bem aceita, principalmente pela minha família, os mais próximos, né? Meus pais, né? Meus irmãos. Eu tenho irmãs que são casadas, que têm as crianças, né? As 2 têm filhos. Eu tenho um outro irmão que também não casou e também não tem filhos. Então, nós 2, os mais novos, né? Ficamos nessa situação. Mas depois de um tempo isso foi se tornando normal, assim. Mas a mulher é muito pressionada e assim a impressão que a gente tem, assim, como se tu não tivesse o filho, é quase que um pecado que tu estivesse cometendo.
né? Então, a gente também tem que estar bem preparada para saber que, claro, uma vida, os filhos, eles preenchem muito o lado, né, da pessoa, né? Mas quando tu chega nessa decisão, tu tem que saber que no futuro tu vais procurar outras coisas com as quais tu vai preencher os teus dias também, né? Aliás, viagens foi uma das tuas escolhas, né? Viajei. Eu morro de inveja positiva, inveja boa, como se diz, porque você já deve ter conhecido, sei lá, dezenas de países, né? Já conheci bastante. Mas eu acho que faz parte tudo dessa curiosidade que eu te falei, né, Roberta? E essa necessidade, assim, de ver as coisas, a curiosidade de ir lá, onde é que está acontecendo tal coisa, que fato que aconteceu naquele lugar, né? Então, isso aí já vem de mim mesmo. É uma jornalista frustrada aí dentro. Quem sabe ainda, né? Gente, eu vou dar uma paradinha no próximo bloco, eu vou falar um pouquinho da rotina de uma delegacia da mulher. Esse assunto já virou até tema de séries na televisão, de filmes, mas será que na prática a vida é assim? É tudo aquilo que se mostra na telinha? Quem vai contar pra gente é a Ruth Renha, nossa convidada daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta e neste mês de março o Papo Reto está trazendo mulheres incríveis, com histórias excepcionais, com vidas inspiradoras. Hoje não é diferente não, hoje eu estou trazendo aqui Ruth Renha, delegada da Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, com uma história muito bacana, diferenciada, de uma moça corajosa que resolve ir para a carreira de delegada de polícia num meio eminentemente masculino. E ela já há 12 anos responde aqui para a Delegacia da Mulher, aqui em Balneário Camboriú, é uma das delegadas dessa delegacia, e que a gente comentava até no final do último bloco, que já virou até tema de série, né? A Delegacia da Mulher e tal, com todo o seu glamour e com toda a sua tristeza, né? Claro, por conta que você lida, né, no dia a dia com a violência, com a mulher vítima de uma série de circunstâncias. É tudo isso que a gente vê no filme ou é pior? O filme é mais romantizado, né, Roberta? Com certeza, né? A vida real é um pouquinho pior. Efeitos, assim, especiais como tem no filme, né? Bom, mas a delegacia é aquela coisa muito dinâmica, assim, um dia não é igual ao outro, né? É quase que um hospital, onde tu vem pessoas de todo tipo e para ser curadas, né? Que elas procuram lá algum tipo de cura, né? Especialmente lá na Delegacia da Mulher, que eu sempre falo, né? Que esses dias nós ainda estávamos conversando lá na hora do cafezinho com a equipe, que a gente sempre tem um cafezinho da tarde e debate algumas situações, e eu falei, olha, seria interessante que todo policial passasse um tempo trabalhando na Delegacia da Mulher, porque lá tu exercita esse teu lado mais humano, tu tira aquela sensação de pesada, sabe? E tu vai exercitar teu lado humano, porque geralmente quando a pessoa vai na Delegacia da Mulher, ela não tem mais onde procurar. Eu acho que ela já esgotou todos os recursos, assim, as mulheres, a gente diz, né? E em busca de uma solução para o problema delas. Muitos e muitos casos, Roberto, que chegam até a gente, nem é caso de polícia, a maioria. Então, a gente tem que encaminhar para o serviço social, a maioria é serviço social, né? Ou é um CRAS, precisa de um tratamento, alguma coisa assim, e fazer, assim, quase que um encaminhamento, porque elas não têm mais onde ir. E a delegacia é um órgão que está 24 horas por dia de portas abertas. Hoje está chega lá onde? E vai. Na Marginal Oeste. Na Marginal Oeste, ainda é lá, né? Ainda é lá, Então, tem dias que você lida com situação mais complicada, porque lá a gente atende também violência contra a criança, contra adolescente, né? Os casos estão vindo... da mulher, da criança e do adolescente. Idosos também. Então, esses casos estão vindo com mais frequência. A gente não tem como não se comover com os assuntos que chegam até lá, né, Roberta? Mas a gente, lá, tu tens que separar o teu lado profissional e o teu lado humano. Porque a pessoa que vem lá, ela já está com o emocional dela em frangalhos. Então, você lá, no momento que ela chega, tu tens que ser a razão. Ó, vou dar uma diretriz para a tua vida. Faz assim e deixa as pessoas mais calmas, né? Deixa aquilo assim com uma sensação, não, agora eu vou ter um norte para tomar daqui para frente, né?
Ô, Ruth, falando um pouquinho de rotina, tá? A Delegacia da Mulher aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, o teu plantão é de quantas horas? Qual é a escala? Não, a Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, nós trabalhamos todos os dias, tá? Tem o expediente e tem o plantão. Então, ela das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta, Delegacia da Mulher funcionando, expediente. Quando das 7 em diante, ocorrências que acontecem, nós temos uma central de plantão policial, que é ali na Rua Inglaterra, onde era a DPCO. Então, flagrante, coisas assim, nesse sentido, são encaminhadas ali para a CPP, onde é feito o procedimento. Pedido de medida protetiva, que é a partir das 19 horas, nos finais de semana. Se não, todos os dias na Delegacia da Mulher... Mas o teu expediente? Todos os dias, da 1 às 7. Da 1 às 7, trabalha à tarde. E, eventualmente, nós concorremos à escala de plantão na CPP, onde, então, atendemos a Balneário Camboriú e Camboriú, as ocorrências que acontecem. E qual é a estrutura hoje da Delegacia da Mulher? Nós estamos falando de quantos delegados, quantos funcionários, qual o espaço? Olha, agora nós somos em 2 delegadas, eu e a delegada Inara, certo? Nós temos 15 policiais, tá? Mas isso 15 policiais, assim, que a gente diz muito já na fase de se aposentar, que já estão saindo, né? E que fazem, então, não todo dia 15, que tem as escalas de plantão, né? Contamos com um psicólogo policial e, hoje em dia, uma ajuda essencial que nós temos é da OAB, que tem o programa OAB por Elas, que faz atendimentos lá na Delegacia da Mulher também. Porque o que acontecia, Roberta? As mulheres iam lá, por exemplo, fazer a parte criminal. Vamos pedir uma medida protetiva. Está sofrendo alguma ameaça por parte do marido? Muito bem, a gente pedia a medida protetiva, saía, a juíza deferia, tudo certo. Mas elas tinham essa parte da área civil, uma separação, um pedido de pensão alimentícia para as crianças, e não tinha aonde encaminhar essas mulheres para fazer esse trabalho. Então, a OAB firmou uma parceria com as DPCAMES, e lá tem um grupo de advogadas, né, que elas se revezam e 2 vezes por semana prestam esse atendimento para essas mulheres, no sentido de mais na área civil também. Sim, a gente até trouxe aqui a Maria Helena, que é uma das advogadas que faz parte. Isso. Um papo ótimo e um trabalho super relevante. Super relevante. Doutora Ruth, em termos de matemática, a matemática estatística, né, dos nossos atendimentos, dos casos que atendem tanto crianças quanto adolescentes e idosos e mulheres. Qual é o número da delegacia hoje, para a gente ter uma ideia? Hoje, inquéritos policiais instaurados, de 1º de janeiro até o dia de hoje, que é 17 de março, nós temos 180 inquéritos policiais instaurados. A grande maioria, digamos assim, 150, né, que são de violência doméstica mesmo, ameaça, lesão corporal, né? Os outros, a gente tem alguns casos de estupro de vulnerável, e alguns que lidam com essa questão de violência psicológica e o desvio de recursos financeiros dos idosos, né? Que tem muita denúncia disso. Então, a violência doméstica é 80% da demanda. Exatamente. E aí, nos vários níveis, a violência doméstica é contra o idoso, contra o adolescente e contra a mulher. Ou 80% é com a mulher? 80% com a mulher. Os 20%, então, a gente entra mais com a criança, com o adolescente e com o idoso. Mas 80% são os crimes relacionados mesmo à mulher diretamente. Doutora Ruth, ao longo desses 20 anos aí como delegada da mulher, a senhora deve ter visto também o crescimento e o desenvolvimento dessa área no sentido da rede de apoio. Eu lembro de um tempo, né, como jornalista, que a gente se conheceu já há alguns anos, a Delegacia da Mulher era não só a porta, mas a única porta de entrada para quem precisasse de ajuda, né? E normalmente numa situação extrema, quando já, às vezes, tinha muito pouco para se fazer em função do resultado dessa violência doméstica. Hoje, a Delegacia da Mulher é uma das portas de entrada, ou seja, pode chegar pelo Conselho Tutelar e ser encaminhada para a delegacia, pode chegar no CRAS, até dentro da própria escola, né? A identificação de um profissional de educação que percebe essa violência. Então, existem várias portas hoje institucionais para acolher as vítimas de violência. Isso tem ajudado nesse processo? Tem saído mais sujeira debaixo do tapete, por outro lado? Muito. É o que sempre procurou, a gente sempre procurou, né, criar essa rede de apoio, Roberta, porque assim,
A delegacia, a parte criminal, é só uma consequência. É a ponta do iceberg. Na verdade, é a pior consequência de tudo que está acontecendo dentro de casa. Então, que muitas vezes depende de um serviço de assistência social, o CRAS fazer aquele atendimento antecipadamente, né? E quando isso não acontece, a violência acaba numa lesão, numa ameaça, né? Onde a delegacia é o último lugar onde deveria ir, né? E ao contrário, era o primeiro que as mulheres iam, porque não tinha essa rede de apoio. E hoje, aqui em Balneário Camboriú, nós temos o programa Abraço, temos uma casa-abrigo que não tínhamos até então. A Casa das Anas tem o pessoal da OAB, tanto olha só, fechou o ciclo, né? A gente tem onde encaminhar. A mulher vai na delegacia da mulher, pede uma medida protetiva. Ah, mas eu não tenho onde ficar. Antigamente, o que se dizia? Olha, simplesmente a gente tem que arranjar um parente, alguém, pedir socorro assim para um conhecido, né? Tem como você abrigar essa pessoa por 1 ou 2 noites, dessa aí a medida protetiva, tudo isso nós fazíamos, né? Às vezes um dono de hotel, alguma coisa assim que nos ajudava. Hoje em dia não, faz a medida protetiva, o programa Abraço já encaminha para a Casa das Anas, então a gente tem esse suporte. Porque nós ficávamos assim também impotentes com aquilo, porque o serviço de polícia é muito fácil de ser feito. Vai na delegacia, a mulher dá o depoimento, encaminhamos para o fórum o pedido da medida protetiva, pronto. E daí, onde é que tu vai mandar essa mulher? A delegacia fecha às 7 horas da noite. Onde que ela vai depois disso, né? Então agora, com toda essa rede, Balneário Camboriú está de parabéns. A gente conversa com as outras amigas delegadas de outras cidades assim. Muito difícil que se tenha uma rede tão bem equipada como aqui em Balneário Camboriú. A gente falou lá no começo da importância de ter uma delegada mulher numa delegacia da mulher para ter uma identificação, uma tranquilidade de chegar e relatar sem ter um olhar, né, inquisitor ou até que dê a essa mulher a sensação de que ela não foi vítima e sim foi agente da sua própria violência. Por outro lado, como o agressor normalmente é o homem, né? Nesse caso é sempre o homem, também não existe uma dificuldade de quando a mulher chega lá e daí o agressor vai prestar o depoimento, é chamado, é intimado, a senhora é mulher, por isso que a senhora puxa a sardinha para o outro lado, enfim, tem isso também de uma dificuldade a mais, digamos assim, para cumprir o seu papel de delegada ou de agente da lei, para a gente não ter gênero nessa palavra, por conta de ser mulher? O que os homens, assim, quando são intimados para vir na delegacia prestar o seu depoimento, isso é uma fala, assim, constante, é que eles dizem que hoje em dia a mulher tem muito direito. E eu, cadê o meu direito como homem? Porque ele vai dar a versão dele do que aconteceu, né? Mas, assim, de ter uma resistência por nós sermos mulheres, estarmos trabalhando lá, eu nunca encontrei. Porque sempre fui bem respeitada e eles entendem também qual é a posição da mulher ali quando ela está exercendo o trabalho dela, né? O que eles reclamam muito, assim, é essa questão, né? Porque hoje em dia, realmente, a Lei Maria da Penha é uma lei que tem uma força fora do comum, uma das leis mais fortes que a gente tem no nosso país. Né? E uma lei muito conhecida, graças à mídia, que hoje em dia faz... Quanto tempo tem a Maria da Penha? É de 2006. 2006, então nós estamos falando de 14 anos, você pegou essa transição, isso, peguei bem a transição. O antes e o depois. Exato, e hoje, para nós que somos assim, operadores do direito, antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, um crime de ameaça, chegava preso em flagrante alguém na delegacia num crime de ameaça, você fazia com que ele assinasse um termo circunstanciado e seria liberado. Aquilo dava uma sensação de insegurança para ti como delegado de polícia, porque a ameaça é uma coisa muito subjetiva, né? Só quem está vivendo com a pessoa sabe se ele vai tornar aquela ameaça de fato um crime. Agora não, depois com o advento da lei, você pode fazer uma prisão em flagrante do cidadão. E você, dependendo do tipo de ameaça, você não arbitra nem fiança. Deixa para o juiz decidir se cabe uma fiança ou não. Então, isso aí protege muito também a segurança da mulher, porque naquele momento assim de ânimos exaltados, que é um caso de uma prisão em flagrante, na verdade, tu não sabe se de uma ameaça a pessoa não pode provocar realmente uma lesão corporal ou até um homicídio.
Então, a lei, nesse sentido, ajudou muito a todos, né? Ao operador de direito também mais segurança para a vítima. Olha, gente, é assunto para 3 programas nossos aqui. Eu vou de novo para um rápido intervalo e eu volto para falar exatamente como a lei, seja Maria da Penha, a lei do feminicídio, como essas leis têm sido operadas e aplicadas e como você, mulher vítima da violência, pode encontrar na delegacia o apoio necessário. Volto já já. Estamos de volta e hoje o Papo Reto recebe aqui nossa querida delegada da mulher, Ruth Rehm. Ela, mulher, forte, competente, com histórias incríveis e com quase 20 anos de vivência na Delegacia da Mulher. A gente contou muitos casos aqui e vamos criar uma situação hipotética aqui, Ruth, para que a mulher que esteja nos assistindo entenda como é que é o processo. Eu me senti por algum momento vítima da violência. Eu vou até a delegacia e registro um BO, um boletim de ocorrência. A partir daí, o que acontece, como acontece? Roberta, a mulher vai na delegacia. Hoje em dia, a gente até já vou deixar dito aqui para ti, e que daí os nossos ouvintes já têm conhecimento que houve um grande passo. Hoje em dia pode-se registrar esses boletins de ocorrência também de maneira virtual, através do site da Polícia Civil de Santa Catarina, e elas vão chegar ao nosso conhecimento na Delegacia da Mulher. Não há nem necessidade da pessoa se deslocar até a Delegacia da Mulher. Ótimo, ótimo. Né? Então, mas se a pessoa vai na Delegacia da Mulher, uma ameaça, a mulher está se sentindo ameaçada, faz o boletim de ocorrência, se ela tem intenção de solicitar uma medida protetiva, lá mesmo, depois de fazer o boletim de ocorrência, vai ser atendida pelo psicólogo policial e nós fazemos esse requerimento de medida protetiva. E esse pedido, ele parte de uma ideia só da mulher ou uma percepção dos agentes públicos da necessidade? Ou seja, eu posso ir lá denunciar que eu me sinto ameaçada, não solicitar, mas vocês indicarem. Exatamente, mas a princípio, assim, nós vamos muito pelo que a mulher fala, sabe, Roberta? Porque a percepção dela tem que ser aquela que a gente tem que se segurar mais. Por quê? Porque ela vive com a pessoa, e quem vive com a pessoa sabe se a atitude dele realmente pode levar ele a cometer uma coisa pior contra ela. Então, lá a pessoa vai, relata no boletim de ocorrência que está sendo ameaçada e diz, não, eu tenho interesse de solicitar uma medida protetiva. Sendo ameaça, ela pode querer ou não a medida protetiva. E essa né? medida também outorgada por ti mesmo? Nós fazemos o requerimento e ela é encaminhada a juízo. Porque mas isso quem acontece defere imediatamente? Imediatamente. Quem defere a medida protetiva é o Poder Judiciário. Mas vamos lá, sexta-feira, 6 da tarde. Fui lá, você percebeu, eu concordei, preciso da medida protetiva. Sai em horas? A medida protetiva, ela tem 2 dias, 48 horas, para ser decidida pelo Poder Judiciário. Aí isso é encaminhado em juízo, o juiz tem esse prazo e o oficial de justiça vai cumprir e vai notificar o agressor. Tu concorda que 48 horas pode acontecer muita coisa, inclusive? Pode, mas esse é o prazo fixado pela lei. Quando né, percebe Roberta? que há uma gravidade... Mas eu te digo aqui, ó, que as medidas protetivas, olha, a gente tem, assim, o judiciário aqui é muito parceiro, e entende muito dessa situação. Tenho a segunda vara criminal, a doutora Nayana, que ela tá puxa esses processos de violência doméstica, são distribuídos para a segunda vara criminal, e tem um olhar muito atento para todas as questões. E as medidas protetivas, quase todas deferidas no mesmo dia, muitas vezes solicitadas no começo da tarde, até o final da tarde já se tem uma decisão. Então, não tem medida que vai chegar a 2 dias para ser deferida. Entendi. Até porque ela é uma situação emergencial. Nós imaginamos que ela seja mesmo, porque o agressor tem que ser intimado para sair do lar, para não se aproximar mais da mulher, né? Então, não se usa esse prazo de 48 horas. Então, logo ela chega lá, a gente faz o pedido e já encaminha para o fórum. No máximo, no outro dia, por exemplo, de noite, né? Vai pedir às 7 horas da noite. No outro dia, provavelmente, já tem uma decisão.
Ruth, a gente não raramente, infelizmente, vê casos, né, de violência contra a mulher que acabam com morte, né, que são os feminicídios, e normalmente não é incomum a gente perceber no histórico do caso de que já houve registro de reclamação, já houve BO contra aquela mulher. Não aqui em Balneário, graças a Deus, que eu não lembro pelo menos do último caso nesse sentido, mas a gente, né, tem recentemente ali em Tijucas teve um assassinato, enfim, que há um histórico, às vezes, de que a mulher já havia reclamado para as autoridades policiais daquela violência. Nesses casos, você acha que é uma ineficiência do poder público, às vezes uma falta de contribuição da sociedade? Como é que você avalia essas possibilidades? Ainda existe isso? Olha, Roberta, eu penso assim, ó, a medida protetiva ela é um freio para essas ameaças e que possam terminar num crime maior, digamos assim, né? Mas elas também não têm o poder de coibir, porque assim, ó, a medida protetiva não vai fazer com que tenha um policial ou alguém cuidando daquela mulher 24 horas por dia, né? Na porta. Aqui, por exemplo, a gente tem essa rede de apoio, que também é a Ronda Catarina e também a Guarda Municipal, que tão logo são deferidas as medidas protetivas, elas são repassadas também para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal, que fazem um acompanhamento. Tem as mulheres, elas recebem um número de telefone e elas fazem o contato direto com a Polícia Militar. Então, se o agressor estiver nas proximidades, alguma coisa assim, já faz o contato com as guarnições, elas vão até o local. Mas nem sempre você está 24 horas por dia. Então, uma outra fatalidade pode acontecer. Pode acontecer, né, Roberta? E também, muitas vezes, o que acontece, que a gente também, isso é fato na delegacia, de que as mulheres vão lá, solicitam a medida protetiva, passando uma semana elas já estão de novo com os agressores. Sabe? E às vezes não comunicam também para a delegacia que elas já voltaram com eles. Elas vêm no momento lá, eles chegam e voltam a se falar e acabam morando juntos novamente. Então, a mulher, eu sempre digo, já quando eu estou ouvindo, eu digo assim, olha, você tem que entender que a medida protetiva é uma coisa muito importante para você. As mulheres, elas têm que usar isso como um remédio. E o remédio, quando ele é bem usado, ele vai surtir o efeito. Agora, também um remédio, quando você começa a usar e não faz um bom uso dele, ele vai perder a sua eficácia. Então, vai na delegacia, solicita uma medida protetiva. Uma semana depois está com a pessoa. Daí brigam. Volta na delegacia. Ah, mas tu já estavas com ele de novo. Voltou? Aí pede, então esse vai mas e isso vem. passa assim, primeiro às vezes por falta de desconhecimento da estrutura de apoio, né? Tipo, mas eu voltei porque eu não tenho como me sustentar, ou eu não tenho condições, ou ele disse que ia mudar, porque tem esse romantismo sempre, né, de que vai ser resolvido. Primeiro que isso já está caindo por terra, porque existe essa estrutura toda de apoio que a gente falou, desde uma casa que vai te abrigar com os teus filhos até que você consiga dar encaminhamento, até profissionalização já existe, né, para mulheres que saem de uma situação de abuso, não têm uma profissão, existe também redes de apoio que ajudam nessa profissionalização, nessa reinserção no mercado de trabalho, então não precisa ter medo de enfrentar essa vida sozinha, porque você não vai estar sozinha em última análise, né? E é isso que a gente faz lá na delegacia, elas chegam lá, a gente diz, olha, você tem tudo para dar certo para ti. Tem um apoio, então assim, tem que entender que você veio aqui tomar uma decisão na tua vida. Eu vou realmente, se depois quiser voltar para a pessoa, nada impede, porque a medida protetiva não vai dizer que se você tem interesse em viver novamente com a pessoa, mas que pelo menos durante aquele momento onde a situação está muito conturbada e que pode acabar com a ocorrência de um delito, ela esteja resguardada. Então, tem a casa de apoio, tem a casa das Anas, né? Tem o setor psicológico lá da delegacia também, que está aberto para fazer o atendimento. E nesse sentido que a gente diz, olha, aguenta firme aí uns dias, isso aí vai passar e quem sabe lá na frente vocês não vão poder viver uma vida melhor. Né? Mas é preciso entender que o agressor, aliás, com tudo na vida, né, Ruth? Aquilo que não tem consequência, eu vou rever por quê? Pois né? Se eu cometo um erro e nada me acontece, e nada muda na minha vida, na minha estrutura familiar, eu vou continuar cometendo porque aquilo, em tese, não é problema nenhum. Agora, quando você é convidado, né, entre aspas, a repensar, porque aquilo teve uma consequência real, e isso funciona, gente, para marido e mulher, funciona para pais e filhos.
Se tudo que o seu filho fizer não tiver consequência, se é tudo que o seu companheiro ou companheira fizer não tiver consequência, é muito para pais e filhos, né? Eu vejo assim muitas mães reféns dos seus filhos, né, que vão lá e roubam e tiram dinheiro da conta e fazem uma série de coisas e a mãe não reage, está sempre estendendo a mão. Aquilo não é ajudar, aquilo é outra coisa, aquilo é dizer, pode continuar fazendo isso que dá certo. Exatamente. Né? Então se tu tomou uma posição, a pessoa vai ser chamada na delegacia, eu tenho certeza que ele vai repensar em fazer o mesmo ato novamente, porque ninguém quer ser chamado numa delegacia, né, Roberta? No mínimo vai dar um chacoalhão, a não ser que seja uma doença. Às vezes não é pelo amor, é pela dor, né? Então a gente faz muito esse serviço, tenta assim orientar as mulheres da melhor maneira possível, que elas entendam que é um prêmio para elas essa lei que veio, porque, nossa, é uma lei que ela favorece a mulher de todas as maneiras, ela ajuda, né, quando fazem o crime na forma material, em desvio de bens da mulher. A Lei Maria da Penha é uma lei super complexa, então isso aí, a mulher tem que usar isso como um bom remédio, e o bom remédio vai fazer um efeito. É a história que a gente fala, né? Você está com tuberculose, começa a fazer o tratamento de 6 meses e para no segundo, vai voltar, Sim, vai voltar e às vezes pior. Então, faz todo o tratamento com tudo aquilo que a sociedade dispõe. Balneário Camboriú é privilegiada nesse aspecto. Supondo um dia normal de trabalho seu, tá? Da 1 às 7 da noite, em média, quantas pessoas batem na sua porta? Média, de atendimento, tá? Olha, deve bater umas 10, 15 pessoas. Ou seja, você deve ter histórias de vida para escrever 20 livros, né? Com certeza. Eu queria que você relatasse, porque eu sempre gosto de tornar isso mais palpável para quem está nos ouvindo, né? Obviamente você deve ter milhares de histórias para contar, mas nesses 20 anos como delegada da mulher, eu queria que você contasse 1 ou 2 histórias que tenham te impactado, que tenham tido desdobramento, que você, né, de alguma forma acompanhou e que te impactou de alguma forma. Olha, gente, tem muitas histórias, né? Eu me lembro, envolve diretamente mulheres, quando em Joinville ainda, e que teve um caso que ficou bem conhecido, que foi o maníaco da bicicleta. Não sei se tu te lembras, porque a imprensa divulgou bastante essa situação de um cidadão que estuprava as mulheres, digamos assim. Mas o que chamava atenção quando elas iam para a delegacia relatar o fato é o que elas diziam: a pessoa é bonita, é cheirosa, todos aqueles tipos que costumeiramente são de um bandido, não se adequavam na descrição que elas faziam do homem, né? Que ele falava bem, que ele tratava bem as mulheres, né? Inclusive, quando ele desviava do caminho para então levá-las para o matagal, para um lugar mais ermo, onde fosse praticar o delito, depois ele trazia de volta, próximo onde ele teria abordado. E ele sempre tinha uma bicicleta azul. Então, aquilo comoveu a cidade de Joinville de uma maneira assim que teve passeata. Foram quantas vítimas, você lembra? Foram 7 vítimas. E na verdade, a gente ficava assim, mas como, né? E se foi fazendo um trabalho em cima disso, no primeiro ano, a gente não teve sucesso, não conseguiu lograr êxito em localizar esse cidadão. Passado 2 anos, Roberta, eu estava na delegacia despachando boletim de ocorrência e me deparei com o boletim de ocorrência, o relato com as mesmas características daqueles anteriores. Quando eu li aquilo, me deu até um choque, assim, nossa, o cara está de volta. Aqui em Joinville, está atacando novamente. E com base nesse boletim de ocorrência, nós fizemos uma investigação e junto com essa vítima que relatou o boletim de ocorrência, com os dados que ela passou e com todas as informações, conseguimos prender o rapaz. E realmente ele era um rapaz que não tinha passagens pela polícia e ele tinha praticado mesmo aqueles delitos, né? Mas assim, totalmente fora do padrão do que se é acostumado a encontrar numa delegacia de polícia. Então, por isso que eu te digo, é tudo muito dinâmico. Cada caso é um caso, e isso chama a atenção da gente, né? E outra coisa que isso chama a atenção, porque assim, polícia é um trabalho também, o trabalho de polícia de investigação é um trabalho de paciência.
porque nem sempre no momento e quando estão ocorrendo as coisas, tu consegues resolver. E não é nem só, porque assim, você até pode achar que é fulano, né? Todos os indícios levam para fulano. Exato. Mas não dá para encaminhar um inquérito com um pedido de prisão, com um suposto pedido de abertura de processo, se você não tem as provas. Exatamente. Então não adianta achar, né? Você tem que estar muito bem calçada, muito bem estruturada para apresentar uma denúncia, né, doutora? Então, assim, tem muitos casos, assim, são tantos, assim, mulheres, sabe, Roberta, que também a gente já fez procedimentos que envolveram a Lei Maria da Penha, que nem eu te falei, de casos onde as mulheres pediram medida protetiva, foram encaminhadas até para abrigos, passou um tempo, teve sucesso, o casal acabou se reconciliando e, que nem tu disse, é um puxão de orelha que precisou ser dado na pessoa, que às vezes precisa para repensar os conceitos. Qual é a estrutura de polícia técnica que vocês dispõem, né? Porque a gente vê no CSI da vida, né? Essa coisa de um líquido que você põe lá para ver se tem sangue. Isso tudo já existe na polícia brasileira? Já existe bastante coisa. Daí essa parte da perícia técnica, daí nós temos o Instituto Geral de Perícias. Vamos fazer outra entrevista hoje no dia, vamos trazer um especialista só sobre isso. Mas ajuda muito na investigação, né? Nossa, totalmente, né? São provas científicas. Sim, hoje o DNA, né? Que com isso descobre praticamente tudo, né? Hoje em dia está mais fácil de, assim, fazer a investigação e descobrir as coisas, né? E de prender, né? De prender também, Doutora, o papo foi ótimo, a gente ficaria madrugada dentro aqui, porque é um assunto que rende muito. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, pelo exemplo Roberta. de mulher bonita, inteligente, bem posicionada, competente. Obrigada por fazer parte, viu? Obrigada, sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigada. Gente, o nosso Papo Reto de hoje foi com a doutora Ruth Reim, delegada da Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, um exemplo de mulher para você se inspirar. Eu amei. E você? Até a próxima!